Começando mais um podcast do nosso Café com Negócios, diretamente da edição especial aqui de Bonito, Mato Grosso do Sul. E eu tenho a honra de receber o meu professor, o Marcos Davi. O Marcos que vem para contar a história dele. Nós estamos gravando antes do Café com Negócios aqui de Bonito, ou seja, daqui a algumas horas vai acontecer aqui o Café com Negócios de Bonito. Provavelmente o nosso podcast já vai ter passado, mas o mais importante é estar aqui com o Marcos, para ele contar um pouco da história, um pedacinho da história dele, que depois você vai poder acompanhar toda a história e toda a apresentação dele no YouTube do Café com Negócio. E eu queria já dar as boas-vindas para o meu amigo Marcos Davi. Em primeiro lugar, meu irmão, muito bom ter você aqui. Eu quero agradecer ao Lucas Ferreira, que fez essa conexão, que proporcionou você estar aqui com a gente. Sim. Né? O Lucas, o Bruno, principalmente pela sua história de vida e pela sua história de empreendedorismo. Eu queria que você se apresentasse e falasse o que esse negócio chamado Hacktown, esse troço de outro planeta. Eu queria que em poucas palavras, a gente só tem 3 horas, mentira. Eu queria que você se apresentasse. Seja bem-vindo, meu irmão. Legal, agradeço demais aqui o professor, que é ele. Ele é a esposa dele que está aqui, ó, a CEO aqui do Café com... E nós somos estagiários do Café com Negócios. Do Café com Negócios aqui, a Ana está aqui junto com a gente também. Então, estou muito feliz de estar aqui em Bonito mais uma vez, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade, a convite do Lucas, do Bruno. Essa é a segunda vez. Segunda vinda Bonito. Então, na terceira, você já pode pedir música no Fantástico. Na terceira, já pede música pro Fantástico, já vai na imobiliária, já começa a olhar terreno, apartamento. Mas exato. você não precisa ir na imobiliária, que você está no Promenade. O Promenade aceita associados, tá? Olha que maravilha. Fica a dica. Para você que não sabe, aproveite. O Café com o Negócio vai ser aqui no Promenade. Já que nós combinamos, o Marcos ia falar sobre isso, para dar deixa de eu falar do Promenade, entendeu? Tudo planejado. Tudo aqui. Planejado, gente. Desculpa, vamos lá. Não, então fica essa dica então, viu, gente? Adorei esse plano assinatura aí de hospedagem aqui bonito. Não é? Muito bom. Então, assim, é a segunda vez a Bonito, que eu venho a Bonito, fico muito feliz dessa cidade que eu já me apaixonei, né? É um dos ecossistemas de inovação, que é um tema que eu amo de paixão, mais avançados que a gente tem no Brasil, e com a peculiaridade de ser um ecossistema de inovação baseado na sustentabilidade e no turismo. Isso é raro no planeta, né? Então premiado quanto bonito também, exatamente. Né? Premiado no mundo inteiro. Mas aí quando a gente fala do Marcos Davi, profissional de tecnologia com atuação em startups nos setores de educação, energia e automação, também cofundador e diretor de operações do Festival Hacktown, lidera a aceleradora Clear Purpose, dedicada ao fortalecimento de lideranças e ecossistema de inovação. Quando a gente fala dele, o que salta aos olhos, obviamente, é o Hacktown, né? E quando a gente pensa em Hacktown, a gente pensa em Marcos, mas também tem mais 2 pessoas lá que compõem esse ecossistema de fundar esse movimento disruptivo e tão importante para o Brasil. Sim. Da onde saiu o Marcos primeiro, né? E depois da onde saiu o Hacktown, vamos por partes. Da onde saiu o Marcos? Perfeito. Bom, eu sou de Barbacena, né? Que é uma cidade da vertente. Barbacena, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, né? Barbacena. Então, eu sou de Barbacena e fui para Santa Rita do Sapucaí para Barbacena é menor do que Santa Rita? Tio? 4 vezes maior. 4 vezes maior. 4 vezes então maior. Você foi para uma cidade menor, né? Menor. Com quantos anos você foi? Mas assim, Santa Rita é uma cidade pequena com 40 mil habitantes, porém ela é uma cidade que parece uma cidade de 300 mil habitantes. Não, então vamos falar dessa loucura lá. Calma, muito louco isso, Calma, né? Isso é uma loucura. Agora, não, Santa Rita parece Nova York, mas aí essa é outra, Vale do Silício. Mas vamos lá. Com que idade que você foi para Santa Rita? Eu fui para Santa Rita com cerca de 20 anos, né? Então, mas isso foi opcional? Não, eu fui para lá porque eu passei no vestibular, né? E fui fazer faculdade lá. Tá. Lá tem uma universidade muito reconhecida internacionalmente, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel. Tá, mas aí você saiu de casa, morava com os pais e foi morar sozinho. Fui morar numa república. Ou seja, é um desafio. Outra faculdade. Mudou a vida Exato. Da noite pro dia. Da noite pro dia, até porque eu estava acostumado, nunca tinha saído de casa e ficado tanto tempo fora de casa. Então é esse ponto que eu queria chegar. Foi uma transição muito brusca na minha vida. Aquele frio na barriga. Não, frio na barriga. Eu lembro da minha mãe me levar na igreja da cidade, né? A família muito católica. Ela falou assim, ó, chegou lá na igreja e falou assim, ó, Nossa Senhora, agora é teu. Cuidei até aqui, agora é teu. Vai que tá entregue. Eu me lembro como se fosse ontem isso, né? E graças a Deus deu tudo certo, estamos aí ainda, né?
e ela é muito grata Não, por mas isso ela até hoje. entregou para alguém de confiança, né? Entregou, Ela sabia o que estava fazendo, né? exatamente, né? Você vê como deu certo, né? Deu certo, deu certo. E hoje eu tenho muita fé também, né? Óbvio que a visão de mundo a gente amplia. Como se chama sua mãe, Marcos? Minha mãe é Dona Lourdes. Dona Um beijo Lourdes. para Dona Malu, que está lá em Santa Rita do Sapucaí agora. Dona Malu. Dona Malu. Dona Malu de besta não tem nada. Tem né? nada. Essa Deve aqui, ser ó, um avião, né? Essa Na hora é. que ela botou o Marcos e mais quantos? Nós somos dois, né? Tem o Leonardo também, Tá. que logo depois que eu fui, ele veio seguir os passos. Né? É. Então, não tinha ele foi opção. para uma outra área um pouco mais complicada, que ele é engenheiro elétrico de potência, né? Então ele cuida de usina, ele é mais Não essa dava área. para ser um negócio mais ou menos. Não né? dava. Tinha não que dava. complicar um Não pouquinho. Dava, complicou. E o terceiro? Não, somos só dois. Ah, só dois. Só tá. dois. E quando a gente fala dessa família, qual que é a lembrança que mais, antes de sair para a universidade, quando você olha para esse núcleo familiar, o pai, Meu pai ele trabalhava com o quê? Meu pai era advogado, contador e letrólogo. Você já me contou um pouquinho dele, né? E ele é um camarada que acreditava muito na educação, é isso, né? Muito. Meu pai é um cara interessante porque ele vem de uma família muito pobre. O meu avô, ele, numa cidadezinha do interior, lá próximo até de Barbacena, ele é um cara que viveu o final da escravidão. Então, eu estou falando, meu pai viveu na pele, né? Viveu não é na no pele. livro. Exato. Geralmente as pessoas dizem assim, meu avô foi não tá sei distante. o quê. Eu falo, meu avô e todos os meus antepassados nos últimos 300 anos de idade foram forçadamente obrigados a saírem de onde eles nasceram, que foi na África, virem para o Brasil, trabalhar com uma coisa que eles eram obrigados e eram tratados como animais, né? Então, essa questão é muito importante para as pessoas entenderem que hoje o Brasil ele passa por uma crise muito grande de identidade, aonde que muita gente, nesses 100 e poucos anos que já se passaram, que por não exemplo, é nada, não é nada, vai demorar para a gente conseguir esquecer essa memória, mesmo que ela seja inconsciente. E eu tive o processo na minha vida de reconhecer isso em algum momento, até porque meu pai não deixava eu esquecer disso. Né? Muito para o lado positivo, porque ele teve uma oportunidade na vida que aos 17 anos de idade ele não sabia ler nem escrever, ele roçava pasto aqui em Curitiba, perto aqui, né, no Paraná. Veio com uma turma para o sul para roçar. E aí uma pessoa, no meio desse movimento dele trabalhando e tal, olhou para ele e falou assim, cara, você é uma pessoa que não pertence aqui, porque você é muito inteligente, falaram assim com ele. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, o pai dele fica doente, ele recebe uma carta e aí ele volta... Mas ele em Curitiba recebe a carta e volta para Minas. Volta para Minas para poder cuidar do pai. Só lembrando que naquela época nós estamos falando de uma comunicação via carta, ou seja, levava alguns meses para ir, alguns meses para voltar. Para poder voltar, então, né? É impossível, né? Então, assim, ele volta para lá, começa a cuidar do pai nos últimos anos de vida, que ele era mais novo, meu pai era mais novo. Em Barbacena? Não, em Bias Fortes, tá. que é uma cidadezinha que tem lá próximo, né? Não tão próximo, mas mais próximo. E aí ali ele fica até o final da vida do meu avô, e aí ele resolve começar a estudar. E aí ele começa a estudar, começa a aprender a ler, a escrever, com 17, 18 anos de idade. Como que é o nome dele? Ildefonso. Ildefonso. Ildefonso Davi. Tá. Família Davi, minha família. Qual é o principal aprendizado que você traz desse professor da sua vida? Rapaz... Do professor Ildefonso. Meu pai deixou muitos aprendizados. Muitos aprendizados. Fico até emocionado porque ele faleceu tem 2 anos, fez 2 anos agora. Você me contou. Ele deixou muitos aprendizados. Mas assim... Vamos escolher um. Escolher um... Ele tinha uma coisa com ele que eu aprendi como ele era um advogado. Né? A primeira pessoa a fazer faculdade da família. Uma das formações dele é advogado também. Também, né? E eu fui na formatura dele. Eu era criança, bem molequinho, mas eu fui na formatura dele. Ele se formou com mais de 50 anos. Você lembra? Lembro perfeitamente, porque ele foi aplaudir de pé, o único negro da turma. Então foi muito emocionante. Parabéns. Muito legal. E o que ele me ensinou é a tratar todo mundo igual. Então eu via meu pai, eu cheguei a acompanhar audiências com meu pai, e ele tratava o juiz da mesma forma que ele também tratava o carroceiro da cidade. Todo mundo para ele era igual. E isso é tão profundo que eu tento me lembrar disso o tempo todo para eu não cair nas armadilhas que a nossa sociedade policiar. Sim, porque a gente começa a tratar as pessoas diferentes de acordo com seus julgamentos.
Então você diminuir os seus julgamentos para tentar entender que você pode ser encontrado nos olhos da pessoa que está na sua frente, seja ela de qualquer nível social, intelectual, né? Porque as pessoas confundem uma coisa que eu acho fundamental não ser confundida. As pessoas acreditam que inteligência tem a ver com quantidade de coisa que a pessoa sabe ou a quantidade de dinheiro que ela tem no bolso. A etimologia da palavra inteligência, ela vem do latim de uma palavra chamada intellegere. Intellegere significa saber escolher. Então a pessoa que é inteligente, a pessoa mais inteligente é uma pessoa que sabe escolher. E a melhor escolha é a escolha que você faz em prol do todo. Então as pessoas mais inteligentes né? da comunidade. E é por isso que você vai lá na roça, que é um lugar que eu convivo muito, cidadezinhas muito pequenas, pessoas muito simples, você encontra uma pessoa que não tem estudo, às vezes não sabe ler nem escrever, mas sabe escolher. Sabe escolher, sabe cuidar. E isso foi uma vivência que eu pude aprender com meu pai, com a minha mãe, né, que são duas pessoas que vêm de famílias muito humildes, né? A mesma pergunta eu te faço, Marcos, sobre a Dona Malu. Qual o principal aprendizado que você traz da professora Malu? Como uma boa leonina, né? Leonina? Leonina, é igual a Dona né? Ana. Exatamente. Ai. Uma boa leonina, Dona Lourdes, de 10 de agosto, ela tem um perfil que eu acho muito interessante, que ela sempre fala uma coisa que é interessante, que é: meu filho, confie em todo mundo, mas saiba que o coração das pessoas você não conhece. É uma disso, terra né? que você não habita, Né? no coração do outro. Isso vale para todo mundo que você se relaciona na vida. E eu levo isso também comigo. Então, assim, você se doa, você se entrega e tudo mais, mas sempre sabendo que, assim, você nunca sabe como que o outro está recebendo aquilo que você está entregando. Ou enxergando, né? Ou dando o devido valor. Enfim. Exato, exato. Então, que não seja uma preocupação para você o que o outro vai receber. Você só entrega. Show! Passado essa etapa, estamos na universidade e aí você cai nesse mundo da universidade que é completamente diferente de tudo aquilo que você tinha vivido até então. E aí é uma etapa meio que de independência intelectual, independência financeira, construindo a independência financeira, descoberta dessa veia social, colaborativa, isso tudo você já trazia, mas talvez a universidade foi aonde isso explodiu. É mais ou menos por aí, Marcos? Eu acredito que a universidade para mim foi um terreno muito fértil de autoconhecimento, né? De potencializar aquilo que já estava dentro, né? Bom, peraí, exato, vamos abrir a mente aqui. Exato. Eu acho que se você encaixou em algum lugar, eu acredito que ele é um bom lugar, é como se fosse uma semente que caiu em território fértil. Por que é fértil? Porque nós estamos falando de uma universidade especial, né? Sim. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre ela. Eu acho que assim, Santa Rita do Sapucaí é uma cidade que onde surgiu a primeira escola técnica do país, com a peculiaridade de ser uma escola técnica em eletrônica. Quando isso? Isso foi na década de 50. Então, uma escola técnica em Santa Rita, no interior do Minas Gerais. Isso. A primeira escola técnica do país e... Aí, assim, não existia ensino técnico no país. Aí você vai e cria uma escola técnica com a peculiaridade de ser uma escola técnica em eletrônica. Não, isso faz com que ela década de 50? De 50. Imagina, Santa Rita devia ter 20 mil habitantes, todo mundo mexia com café e leite. Mas quem foi a louca que pensou isso? Então, aí foi uma liderança. Essa é a nossa... Eu falo que a gente, para fazer o que a gente faz hoje, a gente pisa no ombro de gigantes que vieram lá atrás, né? Então, Luzia Renault Moreira, ela é sobrinha do ex-presidente da República, Delfim Moreira, que é de Santa Rita do Sapucaí, né? Eles eram uma família muito rica, e os barões do café antigamente. Por conta disso, as pessoas que eram muito ricas naquela época, as mulheres principalmente, eram obrigadas a se casar. Então ela foi obrigada a se casar com um primo, que era embaixador do Brasil fora. E nisso ela se casa com esse cara, contra gosto, mas vai, e tem a oportunidade de conhecer o mundo. Ela já falava várias línguas, muito inteligente, isso no início do século XX, tá? Porque para chegar em 1950 teve chão. Numa dessas viagens, segundo contam, né, ela entra em contato com esse conceito da eletrônica, que a eletrônica seria o futuro do mundo. Você imagina, é a mesma coisa que a gente está em contato, pegar alguém do interior e apresentar IA. Hoje eu estou fazendo uma correlação aqui, você me corrige, professor. Sim. Mostrar IA para ele e falar, isso aqui é uma coisa do futuro. Só que mostrar IA para ele lá em 2010, assim que a internet saiu, não sei o que, não agora, né? Mas lá em 2010, 2007, 2006...
Era mais ou menos esse tamanho dessa revolução, né? Eu acho que é até mais complicado Talvez porque as pessoas não tinham televisão em casa, né? Não, é pior ainda, então, né? É Nossa. pior ainda, as pessoas não tinham televisão em casa. É. Os alunos que estavam indo estudar lá na primeira turma, eles não tinham televisão em casa, mas já estavam fazendo manutenção em transmissores de TV. Que coisa. Então é um negócio muito disruptivo, é como se fosse um disco voador. Acho que essa seria a melhor analogia. Hoje um disco voador chegar aqui, porque foi o que aconteceu com Santa Rita. Mas a visão dela foi sensacional. Muito além do tempo dela, isso? Porque ela criou essa escola, ela fez 2 movimentos. Tá. Ela fez um movimento de se separar do marido, que naquela época uma mulher não se separava do marido, e ela tinha problemas com ele batia nela, etc. Ela se separa dele, não teve filhos, pegou toda a fortuna dela, que não era pouco dinheiro, ela era herdeira do maior fazendeiro de café do Brasil, que era o Francisco Moreira da Costa, o irmão do Delfim Moreira. Ela pega o dinheiro dela e investe na criação de uma escola gratuita, que ia ser gratuita, cria uma fundação para amparar essa escola e deixa o dinheiro dela todo na escola para financiar esse empreendimento educacional, né? E o dinheiro durou até pouco tempo atrás, tá? Eu estou falando de mais 60 anos. O dinheiro durou e ela entregou a gestão educacional para os jesuítas, né? Porque ela falava, eu não sei fazer educação, quem sabe são os jesuítas. Entregou para eles e os jesuítas até hoje são os donos, é a única escola técnica dos jesuítas na América Latina também, né? Quando você chega nesse campo fértil, aí sim eu pego a sua frase, agora eu quero usar essa frase, esse campo fértil, você e várias outras pessoas e várias outras crianças, adolescentes. Molecada. Qual a probabilidade disso dar certo? Eu falo que tem um alto índice de VDM, né? Que é um índice de vai dar merda. Vai. Antes de dar bom, dá ruim, sabe? Tem um alto índice de VDM, mas assim, no final tudo se encaixa, né? Então é um processo extremamente complexo. Um jovem, eu acho que o ideal seria que os jovens pudessem ir para a faculdade só após os 24 anos, porque a sua mente não está completamente formada ainda. Parece que, com 18 anos, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você começa a entender alguma coisa ali a partir dos seus 24, 28 anos, eu diria, né? Eu tenho 36, eu consigo olhar para isso. Eu comecei. Aqui eu sou um eterno aprendiz, mas eu acho que tem decisões que você toma na sua vida que você é convidado a fazer com a idade de 18, 21 anos, que às vezes você ainda não está com sua psique totalmente formada para você conseguir ter o discernimento correto. Então, para quem está nessa idade, eu podia dizer assim, não se apresse. Assim, respira e não pira. Porque nós estamos vivendo um momento da sociedade... Principalmente agora, né? Principalmente agora, em que a gente não tem certeza de muita coisa. Então, vale a pena com que a gente entenda um pouco mais profundamente quem sou eu e aquilo que eu acredito antes de eu me aprofundar em alguma coisa que às vezes só vai vir para satisfazer as vontades que a nossa família e a sociedade coloca sobre nós. Só que muitas vezes as pessoas não sabem o que querem realmente, né? O Henry Ford falava um negócio, né? Você pode querer um carro de qualquer cor, desde que seja preto. E a outra coisa que ele falava assim... Se ele fosse perguntar, né? Enfim. E a outra coisa que ele ia falar, que na verdade eu até me confundi, que eu ia falar era a outra, que é assim, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam dizer que queriam carros mais rápidos e não um carro. Porque ela não tem essa imagem. Cavalos mais rápidos, enfim. Confundiu os ditados aqui. Nós vamos fazer um intervalo com 15 minutos dessa primeira parte, depois a gente volta para a segunda parte para terminar os outros 15 minutos. Então, eu estou controlando o tempo aqui. Como é que nós estamos aí? Intervalo? Então já vamos parar no intervalo agora e encerramos essa primeira etapa e voltamos no próximo bloco, continuando com o professor Marcos Davi.